Fala pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso Dominando o Looker Studio. Na aula passada, passei para vocês aí um overview da ferramenta, alguns recursos, algumas funções que a ferramenta nos oferece aí. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre conectores, como a gente vai extrair esses dados, como a gente vai conectar os nossos dados, Por isso eu voltei aqui à nossa página principal. Bom, eu tenho aqui a opção de criar, eu posso criar relatório, fonte de dados, ou uma análise. E também tenho aqui um start do que eu quero, Se eu quero um relatório em branco, se eu quero algum modelo específico. E hoje a gente vai em relatório em branco, porque o foco é mostrar os conectores que nós temos. Então, venho aqui, clico, ele vai carregar para a gente e vai dar as opções que eu tenho de conectores. São centenas de conectores aqui, eu tenho muita opção aqui para conectar, E o que a gente vai trabalhar no curso aqui, principalmente, é planilhas Google, upload de arquivo e também BigQuery. Vou dar uma introdução aí de BigQuery, de como conectar isso, tá? São as duas, tanto planilhas Google como BigQuery, são da mesma empresa do Looker Studio, que é a Google, então a conexão é muito fácil, ela é facilitada. E o upload de arquivo não tem segredo, Você tendo o arquivo no seu computador aí, você vai conseguir fazer o upload desse CSV e fazer os seus relatórios, sua análise aí, o seu dash, tá? Vou descendo aqui para a gente ver outros conectores que a gente tem, que são muito comuns, O próprio Google Analytics, o Google Ads, a gente tem o Redshift aqui da Amazon, temos, vamos procurar um aqui, o SQL Server, o MySQL, que muita gente usa também, o Postgre, muita gente usa, YouTube Analytics, então você consegue conectar diretamente o Looker com o YouTube Analytics. Então você consegue medir ali se você tem um canal, se você tem algo, ou você monitora para alguém um canal do YouTube, você consegue conectar automaticamente todos os dados ali que aquele canal gera e você consegue criar uma análise em cima disso, tá? Aqui a gente tem a parte de criar seus próprios. O bom da ferramenta do Google é isso, ela é uma ferramenta grátis. Então, quando a ferramenta é grátis, você tem uma colaboração muito maior da comunidade. Então, quando a pessoa não encontra aqui um dos seus conectores, sempre alguém vai lá e cria o seu próprio. E ao criar, isso é compartilhado. Então, em algum momento, alguém criou alguns conectores, A gente vê aqui os desenvolvedores dele, ó. Aqui é um do Google, que é para você criar o seu próprio. Mas quando a gente olha aqui, ó, Facebook Ads, não é do Google, não é do Facebook, não é da Meta, é de um outro desenvolvedor. Quando a gente olha aqui, uma muito comum aqui é essa Supermetrics, Ela é uma empresa que desenvolve conectores aqui, diversos conectores para o Google Studio. Então, você vai encontrar muitos Supermetrics. E aqui, por exemplo, a gente tem do Facebook, Google Analytics, temos também do Facebook, do LinkedIn. Fora isso, tem vários outros aqui para você conectar, muitos ligados a redes sociais, tá? Muita gente inicialmente usava o Looker Studio somente para essa parte de análise de redes sociais. Depois essa ferramenta ela foi se desenvolvendo, foi ganhando alguns recursos, onde a gente pode usar no nosso dia a dia aí para outras funções, Até mesmo numa área de transporte, uma área comercial, uma área de logística, uma área de BI, Querendo ou não, o Looker Studio é uma ferramenta de BI. Então vamos subir aqui, Se a gente tem um conector específico, a gente pode pesquisar, em vez de ficar procurando aqui, descendo, que são centenas. Então, por exemplo, eu quero conectar com o Facebook, eu posso digitar aqui, ele já vai filtrar para mim todos os conectores que eu tenho voltados a Facebook. Aí volto aqui, vamos ver de Instagram. Opa, Instagram. Já me mostra todos voltados a Instagram aqui. Ele trouxe Facebook porque provavelmente deve ser o mesmo conector, mas ó, esse aqui, por exemplo, é só de Instagram. Muito bom para a gente monitorar é o de LinkedIn. Você consegue monitorar ali se você tem uma página. Eu acredito que quando eu montei, eu usei esse, Só que ele é um conector pago. Então você consegue ele usar, aqui ó, tá 14 dias de teste, depois você tem que pagar. E tem um que é gratuito, que eu acredito que é esse aqui da Windsor, que eu também usei. Ele é muito bom para monitorar aí suas páginas, Por exemplo, eu posto algumas coisas numa página no LinkedIn sobre BI, sobre o Looker Studio, e eu consigo monitorar o engajamento por ele,
Mas vamos apagar aqui e vamos hoje usar um exemplo do Planilhas Google. Quando a gente abre aqui no Planilhas Google, como eu disse, ele já é muito facilitado para os conectores do próprio Google. Quando eu cliquei, automaticamente ele já me mostrou todos os itens que eu tenho como um planilha Google. No caso aqui eu tenho dois só, porque eu deletei todos os outros para a gente ver aqui tudo do zero, né? Então eu tenho uma que foi um formulário, inclusive, que eu fiz para esse curso, né? Eu postei no LinkedIn um formulário de interesse, então ele está aqui, né? Não vou usar ele porque ele tem dados aí sensíveis. E tem uma de transportes que eu coloquei só para a gente trabalhar aqui, para vocês verem como conecta, tá? Vou fazer uma planilhinha do zero aqui também, para vocês verem como funciona. Mas vamos nessa de transportes. Quando eu clico nela, ele já me dá a opção, porque aqui aparece página 1, porque eu só tenho uma aba lá dentro do meu sheet. Se eu tivesse várias abas, ele apareceriam todas para eu escolher qual conecto. No caso, usar a primeira linha como cabeçalho, essa tabela ela tem um cabeçalho, então eu vou usar isso como, já vou definir que a primeira linha é um cabeçalho, que vai dar o nome das colunas. Incluir células ocultas e filtradas, caso eu tenha ocultado lá na planilha ou filtrei, né? Se isso não tiver flegado aqui, ele não vai trazer os dados que está ou oculto ou filtrado na planilha. E aqui é incluir um intervalo específico, né? No caso, se você não quer trazer toda a sua planilha, que tenha só umas colunas ou só algumas linhas que você quer trazer para análise, você pode selecionar ele aqui, ó, e ele vai trazer o range de células que você vai usar. No caso, eu vou tirar isso e vou aqui em adicionar. Ele vai pedir aqui, né, autorização, eu vou adicionar ao relatório. Pronto, minha planilha já está upada aqui no meu Looker Studio. Ele me traz aqui um exemplo de tabela, né? Ele traz o tipo de veículo e um record count, que é um campo padrão. Toda base que você importar para dentro do Looker Studio, ele vai ter essa coluna de record count. É uma contagem de registros, né? Vamos dizer aí, um total de linhas que tem, um total de registro que tem na sua planilha. Quando a gente vem mais para a direita aqui, ele mostra para a gente todas... Deixa eu tirar aqui. Opa. Vamos focar aqui só na tabela. Quando eu trago aqui, quando eu venho aqui para a direita, né, a gente consegue ver todas as colunas que eu tenho nesse sheet, né, nessa planilha Google. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas que eu importei, mais a coluna padrão que eu falei que toda vez ela vem junto aí, que é uma contagem de registros. A partir daqui, eu consigo montar minhas tabelas e meus gráficos. Bom, quero montar aqui uma tabela de apoio, vou abrir uma guia aqui para mostrar para vocês, né, como é muito prático conectar com o Google. Vou criar uma planilha do zero e vou importar para lá. É muito automático. Então, vamos aqui, por exemplo, colocar um ID e vamos colocar um nome. Então, vou colocar bem simples aqui, só para exemplificar para vocês. 4, 5, 6. Maria, João, Carlos, José, Pedro e Rafael. São 6 nomes aqui. Eu trouxe o ID, né? Cada um representa um nome, e já criei aqui. Vou dar um nome para ficar fácil de achar. Vamos colocar aqui, ó, aula 2. Dou um Enter. Já salvei. Isso já está na nuvem do Google, né? O ponto muito alto aí nas ferramentas do Google é elas serem em cloud, né? Serem em nuvem. Então isso já faz já ganha uma velocidade enorme na conexão. A gente volta para o Looker Studio aqui, ó, voltei. Eu venho aqui em adicionar dados. Vou novamente para Planilhas Google. Ó, ela não apareceu aqui porque eu não atualizei, não deu um refresh na página. Mas se eu colocar de minha propriedade, ó, ele já aparece. Ele dá uma atualizada aqui. Eu clico, página 1, eu adiciono e adicionar ao relatório. Aqui não tem nada, porque ele reconhece 2 tabelas. Vou clicar fora, ó. Eu tenho transportes e tenho aula 2. Vou aqui adicionar uma tabela, colocar do lado mesmo. Ele escolheu a mesma de transportes. Como que eu faço para alterar isso? Eu venho aqui, clico em cima da fonte de dados e vou selecionar
minha outra fonte. Pronto. Ele me trouxe o nome e o ID. Aqui ele está trazendo como um campo calculado, né, uma métrica. Mas eu vou trazer aqui para cima e pronto. Eu tenho aqui, ó, todo o ID e o nome. Ah, mas eu precisei fazer uma alteração na minha planilha. A gente vai entrar mais a fundo isso nas aulas de análise aí, de importação realmente de dados. Aqui eu estou só exemplificando para vocês. Supondo que eu quero acrescentar a idade, né? Eu precisei adicionar mais informações. 30, 35, 48, 19, 20 e 33. Pronto, eu tenho aqui. Eu volto, nada mudou. Aqui, ó, os mesmos campos. Eu vou clicar nos 3 pontos e atualizar. Nada vai acontecer. Porque ele não... Quando a gente conectou lá, ele reconheceu que eu só tinha a coluna A e a coluna B. Então, eu vou vir nesse lapisinho aqui da fonte de dados, vou clicar nele, ele me traz as configurações, eu vou editar essa conexão, ó, voltou tudo aqui, como se fosse do zero. Eu só quero acrescentar o que eu adicionei. Eu vou clicar em reconectar, para ele buscar novamente as colunas que tem dentro desse sheet. Ó, automaticamente, ele viu que eu não mudei nada na configuração, mas que eu tenho um novo campo chamado idade. Então, eu vou vir aqui, eu vou aplicar isso, vou dar um concluído e pronto. Eu tenho a idade aqui, eu posso adicionar nos meus dados. Vamos tentar ver aqui como está o nosso BigQuery. Não vai estar configurada, porque em uma das aulas eu vou ensinar vocês a configurar o BigQuery, então eu deixei zerado aqui, mas eu vou mostrar como a gente conectaria, tá? Vem aqui, adicionar uma... Vamos fazer um caminho mais fácil. A gente adiciona dados, procura o BigQuery, ele me pede autorização para entrar na BigQuery, né? Como é do meu projeto aqui, eu posso vir autorizar. Vou usar minha conta. Pronto. Aqui, se eu tivesse algum projeto criado, ele já me apareceria todos os datasets que eu tenho. Como a gente não tem, ele vai ficar em branco. Então, eu vou fechar aqui, porque isso a gente vai ver nas outras aulas, né? Fechei. E depois também vamos ver o upload de arquivo, tá bom? Por hoje é só, né? Eu não vou trazer muita informação na mesma aula para não confundir. Se precisar, revejam a aula. Aqui foi muito explicativo, nada mão na massa ainda, mas já vão testando, né? Principalmente essa parte de planilhas Google. É muito simples, as ferramentas estão integradas, então vocês vão conseguir fazer isso, tá ok? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!